E aí, boa noite, Conceição de Ipanema e arredores. Hoje nós iniciamos a primeira de uma série de lives educativas como parte do nosso projeto de educação política. É um projeto da nossa associação, a Associação Sociocultural Concipa. Essas lives, elas foram idealizadas pelo professor José Aristides, que é meu amigo e vice-presidente da nossa associação. O Zé é uma pessoa ímpar, com amplo domínio na filosofia, na literatura, religião e política, e por isso a sua contribuição é tão importante para o que nós acreditamos ser o caminho para construirmos uma sociedade melhor. Então, meus parabéns ao Zé e obrigado, pela nossa parceria. E, pois bem, nossa intenção neste ano político é conseguirmos influenciar as escolhas dos cidadãos de forma sadia. Não só os eleitores, mas também os nossos candidatos, eles precisam aprender o que é política para conseguirmos construir uma sociedade melhor. E hoje, a nossa primeira live é sobre a importância e as funções da assistência social. Porque junto com a educação, as políticas públicas são ferramentas essenciais para o desenvolvimento de todas as esferas do país. E a nossa convidada é a Letícia Machado. Boa noite, Letícia. Boa noite. A Letícia, ela é assistente social, graduada pela Faculdade de Serviço Social de Caratinga há mais de 20 anos, especialista em saúde pública e em gestão pública municipal integrada pela Federal de Juiz de Fora, já foi secretária municipal de assistência social de Ipanema e hoje ela trabalha no CAPES de Ipanema. E nós convidamos ela pela experiência que ela tem com políticas públicas e hoje a gente vai discutir um pouquinho e vamos aprender com ela qual a importância da assistência social para nós. À vontade. Boa noite, então, através de você, né, Alexandre, eu externo aqui os meus agradecimentos a todos os membros da associação. Eu acho que iniciativas como essas trazem realmente, né, o que nós precisamos nesse momento, né, um momento ímpar, onde o Brasil inteiro passa por eleições municipais e, né, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo com essa pandemia, mas ações inovadoras, assim como essa, nós só temos realmente a agradecer. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos ao convite, né, através do Zé, e cumprimento a vocês, na sua pessoa, a todos da associação. Ótimo. Só pode ficar à vontade aí para expor, né, o que a senhora deseja falar hoje com a gente, né? Então, vamos lá. Nós vamos abordar sobre a questão das políticas públicas, né? A assistência social é uma das políticas públicas, diz respeito sobre a soma das atividades, né, do governo que agem diretamente na influência na vida dos cidadãos. Então, trazendo para a nossa realidade, a assistência social é uma política pública não contributiva, né? Nós não precisamos contribuir para poder obter essa política pública. São exemplos de política pública: saúde, educação, assistência social, né, e habitação. Então, a assistência social faz parte do tripé da Seguridade Social, elencados na Constituição de 88, nós temos ali definições específicas, onde traz a assistência social como política pública, né, uma política do Estado, no sentido de que todos nós, né, devemos ter acesso, bem como a direitos socioassistenciais. Então, essa política pública da assistência social assegura a nós direitos socioassistenciais, direitos sociais, né? Nós podemos também definir, né, enquanto esse tripé de seguridade social, a assistência social ela não vem sozinha. Nós temos, em 93, nós temos a Lei da Assistência Social, a LOAS, né, 1993, assim como tem o SUAS, né, o Sistema Único, o SUS, o Sistema Único de Saúde, nós temos o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Então, ao longo da nossa fala, nós sempre vamos estar abordando esses sistemas,
no sentido de diferenciar, né, que hoje nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, um sistema unificado, né, organizado, planejado e ainda sobre o monitoramento, né, realizado pelos municípios, bem como pela gestão da assistência social nos demais municípios. Então, a política pública inserida no campo da universalização de direitos e da responsabilidade social. É uma gestão compartilhada com o Estado, né, governo federal, e também no âmbito municipal. Então, não se faz política pública sem financiamento, né? O que nós percebemos hoje é um desfinanciamento da política pública. E aí a gente se pergunta, de que maneira que a assistência social é importante para nós? De que maneira que nós temos acesso a esses programas sociais? Então, a informação é parte essencial de falarmos de política pública. No município X existe um programa, um programa destinado à infância e juventude. Mas que programa é esse? Né? Então, nós temos uma política que assegura esse programa social, né? Bem como esses e vários outros que nós vamos conhecer hoje aqui ao longo da nossa fala. Então, a política pública de assistência social, ela é de responsabilidade estatal, né? O Estado tem responsabilidade de estar gerindo, de estar fazendo essa gestão dessa política pública. Né? E no âmbito da assistência social, garante um salário mínimo para a pessoa com deficiência, né? E também para idosos. Então, isso está no âmbito da assistência social. Também na política de proteção social, nós devemos identificar que nem muitos, em grande maioria dos casos, fala-se que a assistência social é para pobre. Então, nós trazemos aqui, evidenciando que não é dessa maneira. A política social, a política pública de assistência social, ela também é ofertada para quem dela necessitar. Imagine os senhores que nós temos violência sexual contra crianças e idosos em lares, né, afortunados, lá, em famílias com uma condição social, econômica melhor. Né? Então, veja aí a atuação da política pública de assistência social. Ela chega ali naquela família que tem uma condição melhor também. Né? Então, se o município tem equipamentos e unidades públicas de assistência social, pode estar realmente atendendo, nesse momento, essa demanda da questão da violência. Tanto idoso, criança e demais tipos de violência. Sim. A assistência social, né? Então, ela não é só para dar Bolsa Família, cesta básica, ela é fundamental, né, para a construção da nossa sociedade. Como a senhora falou, não é só para os pobres, ela consegue interferir na vida de todo mundo, em relação, como a senhora falou, aos idosos, a drogas, em relação a jovens. Por isso que ela é tão fundamental, né? E é tão importante essa discussão que nós estamos tendo essa noite, né? Sim, há uma falácia de que a assistência social, né, ela aparece muitas vezes, né, até mesmo para muitas pessoas ainda continua como benesse, né, moeda de troca. Mas hoje o que nós temos é um sistema sólido, né, um sistema amplo, que é o SUAS. Então, a exemplo disso, né, o que nós temos? Antes da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, que é 93, hoje nós temos o SUAS, né, que foi aprimorado e implantado em grande maioria dos municípios em 2005. Então, a partir dessa implantação desse Sistema Único de Assistência Social, nós referendamos nos municípios, né, os 10 direitos socioassistenciais. E aí, novamente, a gente traz para a questão da família pobre, né? Não é só o pobre que vai elencar. Né? A partir do momento que eu estou, né, vivendo com qualidade de vida, né, com acesso à informação, com acesso à saúde, com acesso à educação, a minha família, a família vizinha, também precisa estar vivendo da mesma maneira que eu. Então, o SUS, né, o SUS e o SUAS,
A saúde e assistência social também versam sobre a unidade desses direitos socioassistenciais. Então, por isso, novamente, a gente volta a dizer, né, é uma política pública não contributiva, você não precisa pagar para obtê-la. É um sistema hoje que a gente pode assegurar que ele veio realmente para poder trazer equiparar valores, né, no sentido de ter direitos socioassistenciais garantidos. Sim. A senhora apresentou a LOAS aí e o SUAS, eu tenho certeza que a maioria da população nunca ouviu falar sobre isso. Eu também conheço porque acabei tendo acesso durante a faculdade. E acabei estudando mais um pouquinho aqui. E pelo que eu vi, né, a LOAS foi um marco para a nossa sociedade, né, para os direitos que nós temos, para a equidade, para a igualdade. E o SUAS, para o pessoal entender melhor, como só falou, igual o SUS. O SUS para a saúde é o SUAS para a assistência social. Só que nós não temos essa amplitude, nós não concebemos a amplitude da assistência social, né? Porque assistência social para a gente aqui é só o CRAS. É o CRAS. Aquilo é assistência social. Ou é os R$ 600, é uma coisa muito simples. Mas estudando melhor, é uma coisa gigantesca. Ainda mais nós, em municípios pequenos, né, temos a condição de estruturar isso muito melhor. Sim, é gigantesca mesmo, porque hoje, com a implantação desse sistema, do SUAS, nós podemos identificar a criação dos equipamentos públicos. Hoje, o CRAS, muito conhecidos nos municípios, CRAS e CREAS, nós temos aí o CRAS, voltando sempre novamente a dizer da importância desses serviços para a família. Os serviços são elencados na família como um todo. Então, o SUAS, ele traz, né, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, evidenciando as unidades públicas. Em muitos municípios, hoje, nós temos o CRAS. O CRAS é o Serviço de Referência em Assistência Social. São destinados às famílias que ainda não tiveram seus vínculos familiares interrompidos, violados. Você precisa de uma Bolsa Família, você vai no CRAS e faz o seu cadastro. Cadastro único, esse que vai te beneficiar vai trazer vários outros benefícios, além de receber o Bolsa Família. Quando você vai ao CREAS, os seus direitos já foram violados. Então, essa é a diferença de CRAS e CREAS. Então, no CRAS, a família ainda está sobre o vínculo familiar. No CREAS, a família não tem, ou seja, não está mais sobre o comando do vínculo familiar. Então, já houve aí um rompimento de vínculo, onde acontece os serviços também socioeducativos e os fortalecimentos de vínculos. Privação de liberdade assistida para jovens, isso acontece no CRAS, que é um serviço de média e alta complexidade. Então, isso tudo está no Sistema Único de Assistência Social. E o CREAS aqui na nossa região? Imagine os senhores que o CREAS, ele não tem ainda, muitos municípios não têm, devido à questão populacional. Então, fica no sentido de estar avaliando os resultados. A partir do momento que tem uma avaliação dos resultados, o município tem um destaque para esse fim. São outros fatores também que são evidenciados para que a população consiga obter esses serviços de média e alta complexidade, que é realizado no CREAS. O CREAS tem lá um advogado, um assistente social, e outros servidores que atuam nessa unidade pública. Já o CRAS, ele não dispõe desses serviços, que é característico de família ainda com vínculo familiar. Em Ipanema tem o CREAS ou na nossa região mais Manhuaçu? Não, Ipanema já tem o CREAS, Inclusive foi inaugurado, eu não me recordo aqui, mas foi em 2016, parece-me que sim. Estava enquanto secretária de Assistência Social, para nós, para a cidade de Ipanema, foi um ganho essa unidade pública,
Hoje são ofertados serviços, né, de alta e média complexidade nessa unidade pública, e sendo que o ganho maior são das famílias. Nós temos aqui Mutum, que também já tem alta complexidade, oferta esses tipos de serviço. Só para a gente evidenciar esses serviços no Sistema Único de Saúde. Quando você vai fazer um exame de alta complexidade, você não faz, às vezes, no seu município, você precisa ir para o município vizinho para fazê-lo. A assistência social com o CREAS seria isso. Para você realizar uma internação de um usuário, dependente de álcool e droga, você precisa de uma unidade pública vizinha, porque no caso de Conceição, por exemplo, não tem. Então, o CREAS tem essas funções bem próximo da saúde, definidos pelo Sistema Único de Assistência Social. Só mesmo para poder identificar a diferença desse serviço quando a gente fala de média e alta complexidade. Ótimo. Pode continuar aí. Uma outra questão importante é que esses serviços, eles potencializam uma rede de proteção. Então, nunca a assistência social vem sozinha, ela sempre está interligada à saúde e educação. Haja visto que para você se cadastrar no Cadastro Único de Assistência Social, o famoso CadÚnico, que agora foi conhecido por milhões de brasileiros, que através do auxílio emergencial necessitavam desse cadastro, bem como de cadastro para identificar a condição familiar. Então, o CRAS, assim como o CREAS, tem esses serviços definidos, e ainda, nesse momento de pandemia, o que a gente percebeu que muitas pessoas nem conheciam dessa política pública. Achava novamente que a assistência social era só mesmo benesse, troca de favores, era assistencialismo, era para recorrer com eleições e assim por diante. Então, nós, enquanto técnicos da área da assistência social, a gente percebe que o momento é único para nós. E, mais uma vez, retratando aqui a importância de veículos de comunicação, assim como esses que vocês estão produzindo, iniciando essa série de lives hoje aqui. Então, nem nossos candidatos têm noção, do que é assistência social de verdade, Eles não fazem ideia do mundo que é um mundo. Sim, o Cadastro Único mesmo, ele identifica para a pessoa vários direitos socioassistenciais. Então, quando você vai cadastrar, mas você vai lá e vai fazer a Bolsa Família. Você faz a Bolsa Família e junto dela você tem vários outros direitos socioassistenciais. Imagine vocês, nós temos o Bolsa Merenda hoje, que é no âmbito do Estado, que precisa de estar cadastrado no governo federal, a criança que está na rede estadual de ensino. Então, para receber o Bolsa Merenda, precisa estar no Cadastro Único. As famílias que estão cadastradas no Cadastro Único, que tiveram prioridade aí para poder receber o auxílio emergencial. Outro ganho também, e recursos esses todos pagos com recursos da assistência social. Então, é um ganho para nós da assistência social para ver porque não se faz política pública sem cofinanciamento, sem dinheiro, sem recurso público. Ainda quando você cadastra no CadÚnico, você tem acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, que também é conhecido por todos e vem da assistência social. Nós temos também outro ganho, uma vez que você está no Cadastro Único, a empregada doméstica pode recolher sobre 5% do salário mínimo, uma vez inscrita no Cadastro Único. Isso tudo está elencado nos serviços da assistência social. E a gente tem também, conhecido de muitos, o BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos e deficientes, e portadores de deficiência. Esse é um dos mais conhecidos, uma vez que a pessoa procura as unidades públicas de assistência social, e ali são informados das condições, bem como dos requisitos para se obter esse benefício. Então, esse faz-se muito conhecido no sentido de que é necessário conhecê-lo para ver se
tem realmente os requisitos exigidos pelo INSS, né? Também a gente tem um que contempla a população de jovens, que é o ID Jovem. Esses serviços, todos eles, são realizados no CRAS. Né? Por quê? A partir do momento que você fez o cadastro, ou seja, fez o CAD único, você tem acesso a esses serviços todos, né? Tem o BPC na escola, que faz o direcionamento da criança enquanto portadora de deficiência, frequentando a rede estadual de ensino, né? E ainda a gente tem o Criança Feliz, né, a primeira infância, e vários outros programas que você tem acesso a ele uma vez cadastrado no CAD único do governo federal. Faz a gestão do CAD único os municípios. Então, o município tem a coparticipação de fazer a gestão desses programas, ou seja, no cadastro único, e ainda monitorar. Por exemplo, a família muda de endereço. É interessante que ela vá até o CRAS, a unidade pública, e identifique a mudança de endereço. A família mudou de renda, a renda familiar é outra. É interessante que ela vá à unidade pública e, né, procure o técnico responsável pelo programa, né, pelo cadastro único, para identificar a mudança de renda. Né, e agora, um outro fator interessante é que as pessoas, para receber o auxílio emergencial, também tiveram problemas nisso aí. Né, às vezes a pessoa muda de cidade, melhora de vida, tem uma renda familiar considerável e não comunica às unidades, né, públicas, no caso da assistência social, bem como no CRAS. Então, o CAD único fica sem atualização cadastral. Muitas famílias tiveram problemas nisso aí também. É interessante que o cadastro único, o próprio nome já diz, cadastro único do governo federal. Então, se você está em Conceição, você vai continuar tendo o número de identificação social. Você pode mudar para Ipanema, para Mutum, para Caratinga. Você sempre terá o mesmo número, chama NIS, né? É número de identificação social. Esse número nunca muda. E ele vai identificar cada cidadão com um número diferente. Uhum. Então, assim, como você acabou de dizer, é uma gama de serviços que nós precisamos conhecer. Né? Até mesmo porque quem fiscaliza esses programas é a população. Mas como é que eu vou fiscalizar algo que eu não conheço? Então, a gente atenta aqui para essas questões. Como é que eu vou fiscalizar uma política pública no meu município se eu não conheço? Então, o momento é esse, aproveitar as oportunidades para rever isso aí. Né? Na minha cidade tem, na outra não tem. Né? E finalizando ainda sobre essa questão do CAD único, nós temos o passe livre, que é para idosos, né, a partir de 60 anos, com uma renda considerável, através do Estatuto do Idoso. Também o idoso que está inscrito no cadastro único, ele pode estar tendo desconto, bem como tendo acessibilidade aí a transportes interestaduais. Então, também precisa estar inscrito no cadastro único. Então, são vários serviços que o cadastro único proporciona ao cidadão que está nesse cadastro. Né? Muitas pessoas falam, mas eu... Pode. Muitas pessoas pensam, mas eu vou cadastrar no cadastro único, para quê? Só para receber Bolsa Família? Não, né? Você vai ter outros direitos, tem a tarifa social, que é redução da energia elétrica, também está elencado nesse cadastro único, né? Tem ali a quantidade de quilowatts que você pode ter esse desconto, né? Então, é uma coisa organizada. O cadastro único é um dos sistemas mais organizados que hoje nós poderíamos falar em termos de Brasil. Né? E se o município mantém esse cadastro atualizado, é o retrato social da cidade. Então, é interessante que a gente faça esse cadastro, mas faça com informações reais das famílias que ali moram. Pois é, tem que, então, ter da parte do cidadão, mas da parte também do CRAS, um excelente serviço, né? A população tem que cobrar e a prefeitura, né, tem que oferecer um serviço adequado. E aproveitando a crise, né, que a gente está, a pandemia, como a senhora falou, esse é o momento, né, dos candidatos, dos eleitores,
correrem atrás para aprender sobre os seus direitos, mas também sobre os seus deveres. Como esses benefícios assistenciais que o CRAS fornece, o assistência social fornece? O BPC, né? O benefício de prestação continuada, e os benefícios eventuais. Em relação aos benefícios eventuais, com a calamidade pública que estamos vivendo, que é essa pandemia, como saber se a gestão está aproveitando isso, se ela tem condições de aproveitar isso, como que o cidadão pode ter acesso a esse sistema nesse tempo de epidemia? Olha, nós temos a política de assistência social com a regulamentação dos benefícios eventuais. Muitos municípios já regulamentaram essas concessões. Então, independente de estarmos em plena pandemia ou não, ou até mesmo no período eleitoral, existem municípios que já regulamentaram essas concessões. Né? Isso é importante para a população, é a segurança mesmo da continuidade dessas políticas públicas. O que é que traz? Né? É uma lei municipal que todo município deve ter, o município que já regulamentou os benefícios eventuais, trata sobre a concessão de cestas básicas, o auxílio funeral e tantos outros benefícios. Então, a gente até aqui, né, parabeniza os municípios que já fizeram já adequaram a legislação municipal, bem como fez menção a esses benefícios, a regulamentação dos benefícios eventuais. É importante para que não aconteça, né, essa descontinuidade desses serviços. Então, por isso é importante que o município regulamente os benefícios eventuais. Hoje, por exemplo, você faz a concessão de cesta básica a uma família. Se não tiver uma lei que ampara uma regulamentação, no mês seguinte você não pode doar mais essa cesta básica, né? Agora, em tempos de pandemia, as coisas mudam, né? Porque nós estamos vendo aí cada dia mais, mesmo diante as concessões do auxílio emergencial, muitas famílias ainda não conseguiram, né, receber esse benefício, então o município se vê na condição de ajudar essas famílias. Aí a gente volta lá, mas e as concessões? Elas vão acontecer mesmo sendo de maneira descontinuada, né, no sentido de urgência. Então, o importante mesmo é o município ter regulamentado através de uma legislação, da lei municipal, que faça essa normatização dos serviços socioassistenciais, elencando aí as cestas básicas e auxílio funeral, e tantos outros serviços que podem ser contemplados na regulamentação dos benefícios assistenciais. Então, aí depende da política pública, da gestão mesmo, né? Correr atrás. Mas aí a gente sabendo dos direitos, né? A gente pode cobrar mais um pouquinho. Sim, a gente costuma sempre falar, para nós que somos da área da assistência social, né, e agora os senhores que estão aqui nos assistindo, de que o município precisa estar sempre atento ao CPF. Né? O CPF é o conselho e o plano e o fundo municipal. Então, se o município dispor, né, desse CPF, né, completo, assim que a gente costuma falar na nossa área, as políticas públicas, elas acontecem. Agora, o município que não dispõe desses serviços, né, desses planos, dessa normatização, a população acaba perdendo. Porque a gente teme pelos serviços que não são continuados. No âmbito da assistência social, o que se vê no CRAS e no CREAS são serviços continuados e monitorados pela política de assistência social. Uma vez que essas concessões vão acontecer, sim, mas elas serão organizadas e planejadas. Então, a assistência social não é uma política imediata. Ela é uma política que ela tem uma organização, um planejamento e a continuidade e o monitoramento dessa política. A gente volta aqui a dizer da importância do cidadão de conhecer os seus direitos, porque quem fiscaliza a política de assistência social é o cidadão. Como é que eu vou fiscalizar se eu não conheço, se eu nunca utilizei de nenhum dos serviços? Então, é interessante a gente trazer para nós essa realidade. A gente deve conhecer nesse sentido.
Tudo parte da consciência do cidadão, né? Assim como esse projeto que a gente está fazendo, é uma iniciativa para estimular a mudança na consciência do cidadão. E por isso é tão importante a gente saber dos direitos e cobrar. A gente não pode apenas culpar. A culpa é do vereador, a culpa é do prefeito, e pedir. Que ou você culpa lá ou você pede. Fazer mesmo, a gente acaba não fazendo. Tem alguns comentários aqui, só porque alguns fãs da senhora, parece. A Eliane Machado, né? Que aula fantástica. Maria José Soares, ela arrasa. A Isadora Machado, excelente profissional. Né? E o professor José Aristides, né? Muito boa exposição. Tem outros comentários aqui também, só que eles estão em outra sala de vídeo. É do Felipe Carlos, belíssima iniciativa da Associação Sociocultural Concipa. Aí tem o Aguinaldo Rodrigues, o Ranieri Lourenço, o Felipe Carlos de novo. Interessante relembrarmos da participação da Igreja Católica neste tema. A campanha da Fraternidade 2019 teve como tema Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. A Igreja no Brasil, através da CNBB, tentou estimular a participação dos cristãos em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. E isso é verdade, né? O papel da Igreja Católica, ele foi muito interessante em relação à assistência social. Sim, inclusive o serviço social, né? Antes nós éramos, quem fazia assistência social eram as primeiras damas, né? Então, depois instituiu-se, né, a profissão do serviço social, aí sim, nós tivemos ganhos, veio a Constituição de 88 e 93 com a LOAS, né? E depois 2005 com a consolidação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? Então, são caminhos aí que perpassam de muitas lutas, né? Então, a profissão do serviço social, né, a profissão em si, ela surgiu em meio a essas falácias todas, né, essas controvérsias aí, no sentido que o serviço social poderia ser feito por qualquer pessoa, né? E aí a gente vem hoje para dizer que não, ele deve ser feito por um técnico, né, habilitado para tal, e não por primeiras damas, né? Primeiras damas têm outras funções, outras funções, então o técnico ele vai trabalhar de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Então a diferença é inúmera, né? Não desqualificando aí as primeiras damas, mas o que a gente percebe é que a normativa ela é grandiosa e a gente tem caminhos, né, para ser trabalhados de uma maneira grandiosa na área de políticas públicas, né, pela formação que a gente exerce. E mais um comentário aqui, para acabar por hora. A assistência social é uma grande marca da democracia. Temos de continuar a fortalecer o sistema democrático. Em nenhum outro sistema há uma preocupação tão efetiva com o ser humano, com o cidadão. Né, o comentário do professor Zé Aristides. E a função do Estado é dar essa assistência ao cidadão, né, este direito. Sim, é função do Estado, né? Todos nós estamos sobre o Estado é responsável por cada um de nós, né? Em especial pela implantação e continuidade das políticas públicas, né? Aí a gente se pergunta, quem fiscaliza esses serviços da assistência social nos municípios? Somos nós, enquanto cidadãos, né? A família que é usuário do sistema de assistência social, e nós temos vários outros canais para fiscalização desses recursos, bem como dos serviços. Nós temos hoje o Portal da Transparência, que traz aí a questão econômica, né, toda detalhada, em vários outros âmbitos, né, de recursos da assistência social, da educação, da saúde. Então, nós temos canais para isso. E a gente tem fortes aliados também, são os conselhos municipais. Então, muitas pessoas já disseram para nós, conselhos municipais servem para quê? Hoje, os conselhos municipais têm um poder imenso
Aprovações e deliberações de recursos têm passado pelo Conselho Municipal de Educação, passado pelo Conselho Municipal da Assistência Social. Então, vejo os senhores da importância da organização civil, né, em meio a essas deliberações, para que, numa vida, né, no curso da gestão municipal. Então, é interessante que a gente tenha a presença efetiva desses conselhos municipais. Né? O recurso da educação passa pela aprovação do Conselho Municipal de Educação, e assim sucessivamente, como na assistência social e demais setores. Então, quem fiscaliza somos nós, e nós temos um aparato da rede socioassistencial também que está na função enquanto fiscalizador. Né? A senhora tocou num ponto importante aí dos conselhos, que o que a gente vê, ou pelo menos via, são conselhos quase inativos, né? Quem está lá é só para assinar papel. Não tinha um poder importante do cidadão. Porque o cidadão está lá como representante público ou como representante individual, ele está lá, só que ele deixa a desejar. Porque os conselhos, no geral, eles acabam sendo ineficazes. Eles são só instrumentos políticos, como CRAS, CMDRS, acaba virando muito um instrumento político, mas a culpa é de quem? É da população. A população faz parte, só que ela não mostra o seu papel. Ela acaba sendo a responsável, né, pelo bem e pelo mal que acontece no município. De fato, o que a gente tem que imaginar é que se a população não trouxer para si algumas responsabilidades, a gente não vai seguir, né? Então, a vida acontece na cidade, né? Ali que você conhece qual a família que realmente necessita, a família que não necessita, né? Então, se nós temos aparatos de fiscalização, é interessante que a gente participe, né? Todas as nossas comunidades, todas as cidades dispõem de conselhos municipais. Outro fator também interessante que muitas pessoas desconhecem da criação desses conselhos municipais. Temos hoje os conselhos municipais em vários setores. Né? É muito difícil ter uma área que não tenha um conselho municipal específico daquele setor. Né? Então, se eu tenho uma oportunidade de contribuir no Conselho da Educação, vou lá, né, me organizar, me apresentar, como é que eu faço enquanto sociedade civil para participar desse Conselho Municipal, assim na saúde, na assistência social, né, em tantas outras áreas que nós podemos fazer isso aí. Né, a participação é essencial. E o Conselho tem o seu assento, tem a sua responsabilidade também. Né? Sim. Mais um comentário aqui do Zé. Fala-se muito hoje em Estado mínimo. É um princípio da cartilha neoliberalista. Como poderíamos pensar a assistência social em um sistema como esse? Ou seja, onde o Estado fica ausente e tudo fica nas mãos da iniciativa privada. Se a senhora quiser comentar. Olha, hoje o que nós temos, né, nós vivemos num país capitalista, né, onde mesmo as grandes potências optam por aplicação e inserção de políticas públicas. Então, isso já é interessante que, mesmo nas grandes potências, eles já fazem a adesão, né, e já tem essa implantação forte e incisiva de políticas públicas. E nós vemos em países, né, de terceiro mundo, países como o Brasil, que não se aplica com tamanha importância a questão das políticas públicas. Hoje o que nós percebemos é a necropolítica. Né? Estamos vivendo num momento de pandemia, né, dessa imensa crise sanitária, onde a gente identifica que a valorização não é a vida, e sim o lucro. Né? Então, como é que nós vamos, né, certificar, como é que nós vamos estar cada dia mais atentos à questão do bem viver, né, numa sociedade igualitária, justa, se o lucro vem em primeiro lugar. Né? No caso da política pública, ela traz igualdade, né? Ela tem esse diferencial. Então, hoje no Brasil, o que a gente percebe é isso,
onde nós tivemos, nos últimos momentos, o auxílio emergencial sendo trocado por um aplicativo, deixando de lado uma rede do sistema, uma rede grandiosa do Sistema Único de Assistência Social. Então, não se aproveitou-se essa rede. Ela foi trocada por um aplicativo do Caixa Tem, o famoso Caixa Tem. Então, vocês percebam que o nosso caminho, ele é cheio de inconsistências. Então, as pessoas sempre falam, brasileiro é forte, brasileiro luta e brasileiro nunca cansa, né? Realmente, nós somos fortes, porque sobreviver, né, mediante regimes tão severos como esses, e falar de políticas públicas é difícil. Mas a gente se mantém, né, nessa continuidade, sabendo que é para as famílias, né, o maior esforço, né, o maior serviço, e realmente os ganhos acontecem de maneiras grandiosas, né? Hoje, por ter um pouco mais por já ter, né, um pouco na área da assistência social, um pouco de presença enquanto assistente social, eu posso dizer aos senhores que muitas famílias que eu conheci antes do SUAS, né, hoje já estão, né, tem lá a sua família constituída, já sobreviveram, já são autônomos, né, conseguiram, nesse sistema perverso, continuar, né, oferecendo a qualidade de vida para os seus, né. Então, a gente percebe que os ganhos são inúmeros, uma vez que acontece realmente a política pública segura e com financiamento, né. Então, não se faz política pública sem recurso. Inclusive, a assistência social é uma das políticas públicas que menos tem recurso. Mas é interessante você imaginar uma política tão pequena, né, que faz tanto pelas famílias, tanto pelas pessoas e não tem recurso. Sim, nós somos, a política da assistência social é que menos tem, né, menos cofinanciamento. E isso é grandioso, e esse descofinanciamento, ele permanece atrasando recursos e tantos outros serviços que poderiam estar acontecendo, né? E a senhora acha que a assistência social está tendo mais apoio nesse Brasil que a gente está vivendo? Está melhorando ou estagnou ou piorou? Olha, eu vou responder no sentido de que os municípios, né, bem como o Brasil, eles viram que o serviço de assistência social nunca foi essencial. E agora, com a pandemia, o serviço de assistência social permanece, né, permanece firme, permanece atuante com a sua equipe. Então, isso traz, né, a pandemia, ela traz uma luz para o serviço social, traz uma luz na assistência social. Então, eu percebo que o serviço precisa, ele cresce, ele vem crescendo a cada dia, porque se nós tínhamos 10 casos, hoje com a pandemia a gente tem 20 casos, né, para serem resolvidos através de intervenções específicas. Então, o serviço social, sim, ele vem crescendo, ele vem procurando alavancar, né, através das políticas públicas e serviços, esses avanços. Então, avançou sim. Avançou porque nós já temos uma normatização sólida e segura para a gente conduzir essas ações. Mas o SUAS, sozinho, ele não conduz. Então, é interessante, é uma política coparticipada. A assistência social tem a participação da saúde, da educação e de tantas outras áreas para poder realmente fazer efetivar esses direitos socioassistenciais. Então, eu vejo que os ganhos são inúmeros, né, e é nítido quando você vê uma família procurar, né, o serviço de assistência social e ali receber um desses direitos. Ah, mas eu não sabia que no CRAS eu poderia ter desconto à energia elétrica. Sim, né, se a senhora está no cadastro único, a senhora elenca de todos esses direitos socioassistenciais, inclusive da tarifa social. E ela fica maravilhada, mas nunca ganhei nada, né? Então, são ganhos que cabe, né, políticas públicas que são para todos, né, e são trazidos aí de maneira, né, o nosso dia a dia, o nosso fazer profissional traz benefícios para as nossas famílias, né, as famílias que a gente lida. A senhora quer
falar sobre algum assunto específico agora? Ainda na pandemia, né, nós temos aí um cenário preocupante, né? Nós temos hoje em torno de 2 milhões, né, de requerimentos do benefício assistencial, né, na fila do INSS. Isso tem um reflexo no nosso município, assim como nós tivemos cortes que antecederam ao auxílio emergencial. Isso tem uma relevância imensa no nosso município, nos municípios, porque o município faz a gestão financeira, né, advém desses recursos do Bolsa Família. Então, quando não se tem esse dinheiro, o município, a economia do município fica, né, oscilando. Então, quando tem esses recursos, são gastos no município. Então, é nítido quando se tem o pagamento do Bolsa Família, por exemplo. Né, nós visualizamos que o comércio ganha e toda a cidade ganha. Né? Então, o que nós tivemos antes do auxílio emergencial foi o corte de muitas famílias perderam o Bolsa Família, né? Por alguns motivos, daqueles que nós já citamos aqui, atualização cadastral, melhorar de renda, e não e tantos outros, né, que deixaram de estar atento a essa questão cadastral. Então, a questão do INSS nos chama a atenção nesse sentido, porque são direitos que foram ainda, né, e não estão sendo assegurados, porque esse número alto nos preocupa, né? Tem famílias aí que necessitam para sobreviver desse benefício assistencial, e até então não foram analisados, julgados, né? Por último, o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda. Então, a gente volta a dizer da importância desse programa, né? O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda. E isso também, o município, ele tem um percentual imenso desse valor. Né? A família recebe e gasta esse dinheiro no município. Então, gera-se a economia desse município em torno desse recurso. Né? Então, segurança de renda, ela não é só para o pobre, representa muito também para o município. Então, isso aí é um identificador interessante para nós. Em relação a esses benefícios como Bolsa Família, a senhora acha que nesse cenário pós-crise de pandemia vai ter uma melhora, uma piora? Porque, por exemplo, existe um problema com Bolsa Família, preconceito. A Bolsa Família é para quem não quer trabalhar. E o problema, muitas pessoas que não merecem o Bolsa Família, eles ganham. Esse é o problema. A gente não consegue equilibrar realmente o que para quem deve receber. E a senhora acha que isso pós-crise vai ter muita mudança após o fim desse auxílio emergencial? Olha, o que nós estamos vendo nas últimas notícias do Ministério de Desenvolvimento Social é de que vem agora, né, a renda mínima. É outro programa, né, do governo federal que parece-me que vai acontecer nos próximos meses em substituição ao Bolsa Família. Nós não temos nada certo quanto a isso, mas eu penso que pós-pandemia nós vamos ter muitos problemas porque é a questão da continuidade dos serviços, né? A família já acostumou com esse valor do auxílio emergencial. E eu vou mais adiante. Ninguém pensou em guardar esse valor. Né? Então, a pandemia não acabou. Né? Agora que ela está chegando nos municípios, né? E nós estamos aí realmente em situação difícil. Então, eu penso que vamos ter muitos problemas. Né? E aí a gente volta para a realidade do município. O município que está organizado nas políticas públicas vai passar por essa pandemia e vão conseguir um resultado melhor. Né? Agora, o município que está desorganizado na área das políticas públicas, tanto na educação, na assistência social, na saúde, ele terá reflexos imensos. Né? E as famílias vão sentir isso aí de maneira bem forte, essa questão, né, que vem trazendo aí, porque
é interessante que muitos sobrevivem do programa Bolsa Família. Há falácias inúmeras no sentido de que o Bolsa Família famílias que não dispõem não têm condições para recebê-lo, por hora recebem, né? E aí a gente pensa o seguinte: se eu estou cadastrada no cadastro único, realmente eu tenho requisitos que me fazem recebê-lo. Então, é importante, eu volto a dizer, sobre a responsabilidade desse cadastro único. Eu gostaria até aqui de externar os meus cumprimentos a amigos que trabalham hoje no cadastro único, né, dos municípios. É um programa complexo, né, um maior programa de transferência de renda, onde requer inúmeros detalhes, né, requisitos para preencher isso aí, né, e tem a condução, a manutenção desse programa. Então, eu penso que quando a família vai ali se cadastrar, né, e emite informações erradas, o problema vai ser bem mais grave a partir do momento que ela tem informações sérias para poder constar nesse cadastro. Então, hoje nós já temos aí vários órgãos que cruzam esses dados e evidenciam que, né, a troca de informações por órgãos competentes para ver sobre a questão de renda. Né? Então, há uns anos atrás, nós não tínhamos nenhum dispositivo que identificava a troca dessas informações, ou seja, de renda. Hoje nós já temos o cadastro único, já avançou, nós temos esse dispositivo que faz essa troca de informações. Hoje, por exemplo, para receber o auxílio emergencial, fez-se uma consulta em vários outros órgãos para saber realmente qual que é a renda daquela pessoa no momento. E assim é o cadastro único, né, que fez uma gestão desses dados aí. Então, isso aí vai acontecer, que em muitos municípios a gente ouve falar, famílias que não precisam estão recebendo o Bolsa Família. Mas eu volto a dizer, eu penso que é muito sério isso aí, é uma condição que deve ser olhada, né? Mas cabe da família que realmente traz esses dados aí, né? Sim. Em relação à pandemia, eu digo que toda crise é uma oportunidade, né? Então, tudo que sair dessa crise, em qualquer área, seja saúde, educação, assistência social, ela é uma oportunidade para a gente melhorar como cidadãos, como os atuais candidatos, ainda mais nesse ano eleitoral. Esse é o ano para resolver tudo. Tudo que tiver que ser resolvido, que a gente quer mudar para frente, é a melhor época agora. Sim, né? E a gente tem muitos desafios, né? Eu até diria o seguinte, que o perfil, né, do candidato comprometido com a política pública seria esse, né? O candidato que tenha, né, nas suas propostas a promoção e permanência dos serviços já existentes de políticas públicas. Então, que ele tenha, né, na sua linha de condução, nas suas propostas, a permanência desses serviços, né, já existente, né, e a continuidade dos mesmos. E nós temos muito, muito isso, muda-se o governo, muda-se o programa, né, vamos chamar fulano de tal, então coloca o slogan ali e só mudou o nome, o programa tem a mesma condução. Então, o político comprometido com as políticas públicas, ele opta pela continuidade desses programas e a permanência dos mesmos, né? Isso é importante. Voltados, esses programas, por exemplo, qual seria a permanência deles? Onde que seria o foco desses programas? Né? São direcionados para quem? Né? Para a criança, para o adolescente, para o jovem, para a mulher, né? De preferência. Nós temos aí ricos programas, né, voltados para a mulher negra, né? Então, é interessante a permanência desses programas, né? E ainda, por último, a continuidade desses serviços ao idoso. Tantos grupos de terceira idade, tantas associações que se fazem, então, que a permanência desses programas, né, do fortalecimento de vínculo de idosos, crianças, adolescentes e mulheres,
principalmente mulheres violentadas, que tenham essa permanência. Então, esse é o perfil do candidato que se dispõe, né, que se direciona para a continuidade desse serviço. E, por último, também prover projetos de inclusão social. É um tema grandioso, mas as oportunidades estão aí. Hoje você vai no supermercado e tem as plaquinhas iniciais, né? Aqui tem prioridade, por exemplo, o autista, né? Então, isso são programas de inclusão social. Então, a permanência desses programas são essenciais, né? Ou até mesmo cidades que não dispõem, que os façam, né? Esse é o político comprometido com a política social. Promover canais de comunicação. Eu acho que todos nós, né, devemos sempre optar por mais informação. Se nós estamos hoje com essas inúmeras dificuldades de requerer um auxílio emergencial, porque nos falta informação. E também, no caso do auxílio emergencial, nos faltou, né, teve aí inúmeros multiplicadores, a questão do acesso à informação, do acesso à internet. Então, o político comprometido, ele busca a informação nesse sentido, né? Se não tem na cidade, por exemplo, tem várias unidades que poderiam ter ofertado esse serviço, mas não tinha uma internet boa, né? A família, por exemplo, não tinha celular, então o aplicativo não pode utilizar mais de uma vez o celular, e assim sucessivamente. Então, a informação é essencial. Se a gestão do governo federal tivesse aproveitado a rede socioassistencial, muitas pessoas, né, teriam sido beneficiadas com o auxílio emergencial, mas trocou-se o sistema organizado e planejado por um aplicativo, né? Então, a gente percebe aí que a informação ela é muito importante e é decisiva em alguns momentos das nossas famílias usuários da assistência social. Então, para que os políticos comprometidos com a assistência social participem, né, de canais de informação, seja ele também através de conferências municipais. As conferências acontecem a cada 2 anos, né? Essas conferências, elas sempre trazem temas atuais, né? E a gente falando de informação, de comunicação, em tempos de fake news, né? Eu acho que o candidato comprometido com as políticas públicas, ele realmente precisa estar antenado, né? Antenado com a informação coesa, com a informação precisa, uma informação verdadeira, né? Principalmente em relação à assistência social. E, por último, dizer a vocês que o político comprometido com a política de assistência social, né, tem que ter um compromisso imenso, né, e um compromisso ético é fazer para todos, e não somente para alguns. Então, a política pública, nós tivemos aqui a oportunidade, né, de tornar aqui, né, essa fala nossa grandiosa, no sentido de que a política pública, ela se faz, né, a cada dia no seu município, com as famílias que realmente necessitam dessa política pública, né, e é no município que as coisas acontecem, né, e hoje os ganhos são imensos. E aí, finalizo aqui agradecendo, né, por essa oportunidade, me coloco à disposição para algumas outras perguntas, e penso que o momento é esse, né, o momento é esse, o momento é de nós fazermos realmente, termos uma política, uma postura, né, uma política segura, através da assistência social, de políticas públicas, mas um compromisso ético de fazer para todos e não só para alguns. Então, muito obrigada aqui pela condução, né, Alexandre, desse trabalho, e foi muito bom. Pois bem, esse é o recado da Letícia e nosso também. Você que é candidato, você que é eleitor, tem que se preocupar com essas políticas públicas. E esse é o momento para a gente aproveitar. Eu fico muito feliz com a participação da Letícia, com certeza aprendemos muito, e eu espero que isso consiga mudar a mentalidade de alguns eleitores. Tem alguém aqui que a senhora quer agradecer ou fazer algum comentário?
Eu gostaria ainda de estar aproveitando, né, de estar aqui cumprimentando todos os assistentes sociais, e dizer que o momento é esse, né? Nós falamos, né, a nossa fala é única, que em mesmo a pandemia, né, nós agora, enquanto serviços essenciais, né, isso muito nos alegra, né, não com a pandemia, né, com esse vírus desconhecido, mas com o nosso fortalecimento do fazer profissional. Então, só mesmo externar aqui, né, os meus cumprimentos e que a gente continue aí, né, tornando público o nosso fazer profissional, que de fato é algo que a gente faz com louvor, né, seguindo sempre normativas, legislação específica aí, ajudando realmente os nossos municípios. Né? Maravilha. Letícia, agora o último comentário que apareceu aqui, se quiser comentar, é do Adão de Paula, ele é meu amigo, ele é bem animado com políticas públicas e agricultura. Assistência social, ao meu ver, uma sinalização de saída da vida da pobreza para uma vida melhorada. É também assistir o cidadão na formação a se ocupar com finalidade de sair da zona precária para um novo sentido da vida, correto? Sim, correto. Né? Através de políticas públicas de assistência social, de saúde e de educação, que a gente vê melhorias nas famílias, né? E isso é grandioso para nós que somos técnicos da área, né? Volto a dizer, né? Nós nunca fomos atividades essenciais, e hoje, né, o Brasil inteiro os municípios têm aí, né, nas secretarias, redobrado os serviços de assistência social, né, preocupado realmente com as famílias, e isso a gente vê, né, que a importância do serviço de assistência social, né, e que essa preocupação ela seja continuada, né, e que nós tenhamos muito cuidado no sentido dessas concessões, né. Nós estamos aí um ano eleitoral, né, onde nós temos que lembrar sempre que a assistência social hoje é uma política consolidada e não uma política de assistencialismo. E quando você vê reflexos de uma família que saiu, né, de uma miserabilidade e hoje se encontra tendo uma qualidade de vida bacana, uma qualidade de vida considerável, né, isso é muito bom. É muito bom para nós, enquanto gestores da política de assistência social, enquanto atores sociais, né, aí na lida com essas famílias. Então, finalizando, muito obrigado, Letícia. Espero que a gente consiga fazer mais algum projeto juntos futuramente. Tá bom? Eu que agradeço, né? Um abraço, muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. E com certeza a gente inicia, né? Vocês novamente estão de parabéns com essa live, né? Outros segmentos virão, da educação, da saúde. Isso é muito, muito bom, né? É bom para nós enquanto cidadãos, e a gente vai fortalecendo através de informações preciosas como essa. Então, muito obrigado. E eu convido vocês para as próximas lives. Em relação a esse tipo de conferência, nós teremos pelo menos mais 3. Uma sobre educação, sobre saúde, sobre agricultura. E elas serão feitas nas próximas semanas por mim e pelo professor José Aristides. E nesse mês de agosto, nós teremos o nosso segundo seminário, em que nós vamos apresentar o nosso modelo de plano de governo, que é para estimular os nossos candidatos a realmente apresentarem planos. Nós não precisamos de candidatos que não tenham planos, que não nos mostrem o que eles planejam, porque eles não estão fazendo o que eles devem. E apresentaremos o que pode e o que não pode ser feito neste período eleitoral. Então, muito obrigado. Eu agradeço a nossa associação, a Associação Concipa, e principalmente ao professor Zé Aristides, e a gente pensa em conseguir mudar a Conceição. E cada um de nós pode fazer muito pelo nosso município. Então, obrigado e boa noite.